quando a gente envelhece, né? Porque a gente vê no dia a dia as pessoas mais velhas com menos massa. E aí a gente tende a associar isso ao envelhecimento. Mas existem aspectos, né, no dia a dia da pessoa ao envelhecer que faz ela usar menos, né? É interessante a gente identificar esses fatores para tentar corrigi-los, né? Então a pessoa, essa proteção que a Malu falou, Exatamente. que a gente não quer deixar o idoso fazer alguma coisa, né? Muita crença, né, de que se o idoso, por exemplo, a gente sabe que se ele trabalhar esse ganho de massa com os exercícios adequados, né, resistidos, ingestão de proteína, ele tem possibilidade de ganhar massa e manter aí o seu corpo mais ativo, mas isso também ainda tem um desconhecimento em relação a isso, uma sensação de que o idoso é frágil e por isso tem que ser poupado, quando a gente sabe que isso é um perfil de um idoso de antigamente, o idoso que ficava lá só, a vovó na cadeira de balanço, né? Que seria o perfil. E muito cultural também, muito né? cultural. Porque nessas sociedades, principalmente onde o idoso ele tem que ser independente, porque a gente hoje acaba acolhendo, né? Nossos pais mais velhos, você põe em casa, você dá todo o respaldo ali, aí ele acaba ficando mais assim, teoricamente inutilizado assim para as tarefas, porque você quer fazer tudo por ele. E sendo que muitas vezes, igual às vezes eu vejo, essa semana mesmo no consultório, chegou uma paciente lá de 82 anos, lúcida, mas você vê que ela tem umas limitações e foi com a filha. E aí, ou seja, ela mora sozinha e eu fiquei assim, meu Deus, ela não tem condição de morar sozinha. E a filha tá assim, não, ela faz tudo, ela cozinha, ela não sei o quê. E eu já iria interferir pensando, poxa, aquela filha tá sendo relapsa, deixando. Por quê? Por que tem que tirar ela dali? Claro que se ela cair, se ela estiver expondo a um risco, né, a vida dela, etc. Mas, poxa, o idoso lúcido, ele pode escolher permanecer ali até o dia que ele não der conta. E isso vai talvez prolongar essa longevidade, concorda? Com certeza. Porque no dia a dia são pequenas atividades que no fundo ele vai estar exercitando, né? Eu acho, só completando isso aí, primeiro essa questão de morar sozinha, é interessante depois a gente até ter um momento para falar sobre isso, né? Mas às vezes a pessoa, ela não para pensar que essa questão muscular, ela precisa para o dia a dia, das pequenas coisas, igual você colocou, dentro de casa, um serviço de casa, né? Uma escada que tem, levantar do vaso sanitário, supermercado. Então, o ganho físico traz independência, né? Isso aí precisa ser colocado quando a gente vai incentivar as pessoas. E outra coisa que eu gosto de falar, porque eu sempre pergunto meus pacientes, dentro dessa questão de planejar o envelhecimento, né? Como que você gostaria de estar? Então, vamos nesse caminho. Aí teve um senhor que falou para mim uma vez, não, para mim, tudo que eu quero é só continuar buscando meu neto na escola, para mim tá bom. Eu falei, nossa, mas que ótimo, mas assim, você vai buscar ele na escola a pé ou de carro? Chega lá, você vai carregar a mochila dele ou ele vai ter que trazer? E assim, você vai até lá dentro, você tem equilíbrio, você já viu como é que é a escolinha, as crianças passando em torno de você? Então assim, para as mínimas coisas exige-se muitas capacidades físicas. É isso mesmo. Eu acho que é inerente pensarmos nessa questão da diminuição metabólica e fisiológica do idoso, que é algo natural, todo mundo vai envelhecer, o funcionamento das células tende a diminuir com o tempo. Porém, voltando desde o assunto inicial que a Laís puxou esse gancho, né, desse excesso de proteção que a gente acaba fazendo com o idoso. Porque à medida que ele vai envelhecendo, a gente tendemos a limitar, né, as possibilidades dele realizar as atividades básicas que ele fazia antigamente. Tem um outro fator que é o avanço tecnológico, todos nós nos tornamos um pouco mais sedentários. Para quem já era, isso piora. À medida que envelhecemos, aposentamos, a tendência é amenizar ainda mais o estímulo ali à atividade física. E isso traz consequências. Uma delas é essa diminuição da massa magra. Parece que o nosso corpo ativa um sistema, um mecanismo de defesa. Se você não está utilizando, para economizar energia, ele perde essa massa magra. E isso já está programado no nosso DNA desde os nossos primórdios, né, onde havia escassez de alimento. Então, se você não está utilizando, se você não gerar adaptação para ele, ele vai partir do pressuposto que você não precisa e vai diminuir isso. Acarreta em diversos problemas, sarcopenia, osteopenia, osteoporose, a questão que a Malu levantou de deixar o idoso sozinho, né, de evitar quedas, e realmente pode ser bem grave. Mas juntando ao início da nossa conversa, parece, as evidências, os estudos têm mostrado que a questão fisiológica temporal não é tão forte quanto se pensava. Está mais proeminente a questão do uso do músculo. Então, cabe a nós, profissionais da saúde, intervir nisso e propor novas maneiras de estimular os idosos a praticar exercício com segurança.